Olá! Hoje eu vou falar sobre o valor das canções na escrita e no aprendizado. E quero começar o a nossa palavra aqui no canal lembrando de uma canção que é baseada no Salmo 124, que eu aprendi quando eu era adolescente, não faz nem muito tempo assim. Eu conheci um homem chamado Samuel, hoje é um homem, né? Ele era da minha idade, num acampamento. E ele tinha um grupo de adoração e ele compôs esse louvor, essa canção baseada no Salmo 124, se eu não me engano. E eu quero começar comentando com essa canção e lembrando dela, porque as canções nos ajudam a não perder nenhuma informação, por conta do ritmo, por conta das estrofes, por conta de toda a estrutura da escrita da canção. Então, eu quero exemplificar com essa canção tão gostosa, né, que esse amigo Samuel compôs e gravou naquela época com sua equipe de louvor. E e ela diz assim: se não fosse o Senhor do nosso lado, teria nos tragado o inimigo. Se não houvesse o Senhor nos socorrido, teríamos caído pra não mais levantar. Ó Senhor, sem teu amparo, sem o teu fiel socorro, que seria de nós se não fosse o Senhor? Olha que coisa linda. Ele colocou uma música e ele trabalhou, né, as palavras de forma que aquele salmo fosse expresso numa canção. E o interessante das canções é que quando nós cantamos, nós não trocamos as palavras, nós não trocamos a composição. E aí isso mantém o sentido, né? Então, o valor da canção na escrita e no aprendizado é exatamente esse manter daquilo que foi escrito e esse poder que uma canção tem de tornar efetivo aquele aprendizado, sem entrar, sem outras colocações, né? Quando nós nos lembramos de uma canção antiga, de algo que nos ensina, nós reproduzimos exatamente aquilo que foi composto, exatamente aquilo que foi escrito, nós não trocamos. Então, isso mantém aquele aprendizado ou aquela informação intacta, né? Então, o valor das canções era algo incrível no ensino antes da escrita e quando a escrita começou a ser processada. E para nós entendermos isso, além, né, de trazer essa canção, querido Samuel, Deus te abençoe onde você estiver trabalhando para o reino hoje. Espero que um dia esse vídeo chegue até você, né? E obrigado por ter composto, ter musicalizado essa canção baseada no Salmo 124. Eu quero trazer o livro de Salmos, né? Que foi escrito em forma de canções. É uma compilação de vários momentos que envolvem a história do povo de Deus e retrata vários cenários e costumes e expressa muitas emoções e a vida de fé, né, do povo hebreu, agora sendo bem específico, né, lembrando que as canções não eram um privilégio só do povo hebreu, mas trazendo para a Bíblia, que é o nosso alvo de estudo, né, as canções trazem essa
essa questão, essa característica, né? Essa preservação da escrita e dos ensinos através das canções. Os Salmos é uma coleção de 150 canções, na verdade, que eram usadas em várias ocasiões pelo povo de Deus no decorrer da história. Se você tiver curiosidade de abrir lá em Salmos, você vai ver, são 150 salmos. Nós lemos como um livro, né? Nós não lemos ele cantando, mas na verdade, o livro de Salmos é um livro de cânticos, né? E eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de como eles eram usados, né? Existem ali nos Salmos canções de peregrinação, né? Na verdade, ele é um livro que era usado na maioria das suas canções para peregrinação. Ele era conhecido entre os hebreus como cânticos das subidas ou cânticos dos degraus. Depois foi dado o nome de salmos, né? Por que cânticos da subida dos degraus? Porque esse nome foi dado porque não importa da onde que aquela família ou aquele grupo saísse da Palestina, do território de Israel, né? Eles iriam enfrentar uma subida, eles iriam subir, porque Jerusalém ela era situada, desculpa, sob um monte, né? Então havia essa subida, né? O último momento da peregrinação deles era uma subida para chegar na cidade, né? E não dependia, independente do lugar onde eles saíam da Palestina, eles subiriam, né, até Jerusalém. Por isso que é Cântico dos Degraus, ou Cântico das Subidas, né, ou Cântico das Peregrinações. Por quê? Israel tinha festas anuais, né, aonde eles procuravam ir para Jerusalém. Eles eram convidados a ir até Jerusalém. Essas festas aconteciam em Jerusalém, então eles peregrinavam. E essas famílias iam cantando esses cânticos, né, que são os salmos, né? E por isso esse nome, ok? Existem canções dentro desses 150 cânticos, existem canções imprecatórias. O que é uma canção imprecatória? É quando alguém tinha alguma questão que precisava se expressar diante de Deus. Para tirar, era alguma questão envolvida com água, com traição, com mal entendido, com questões difíceis, né? Que envolvia um amigo, um parente ou um conhecido, e essa pessoa estava enfrentando um momento de mágoa. Então, o que ela fazia? Ela usava os cânticos imprecatórios. Tem muitos cânticos ali que trazem essa expressão, né? Dizendo para Deus o que essa pessoa estava sentindo, o desejo dela em relação ao que tinha acontecido, enfim. São conhecidos como cânticos imprecatórios. Quando a pessoa levava essa dor, quando ela expressava o seu desejo diante do Senhor, e geralmente eles terminavam, né, dizendo que se fosse feita a vontade de Deus. Então, colocando realmente aquele sentimento, o que é um exercício muito interessante, muito importante para você colocar para fora, né, aquilo que você está sentindo. Eles não faziam isso com o vizinho, não faziam isso com esse ou com aquele. Eles iam na presença de Deus. Quando a escolha era ir na presença de Deus para expressar o que você estava sentindo diante de um mal-entendido, ou de uma briga, ou de uma mágoa, ou do desentendimento, e ele queria limpar o coração dele daquela mágoa, daquele sentimento ruim que ele estava sentindo, ele ia para a presença de Deus e ele usava um salmo imprecatório, ou seja, um salmo que ajudasse ele a expressar esse sentimento. Existem vários salmos imprecatórios na Bíblia. Também haviam canções específicas para corações de reis, né? Quando um rei ia ser coroado, eles cantavam esses cânticos, né? Contidos ali também nos salmos. E existiam alguns salmos ou alguns cânticos específicos para momentos de casamento, onde aquelas duas pessoas iam
começar uma família, se entregar diante do Senhor, cantavam-se alguns cânticos específicos ali. E também várias canções de adoração que eram entoadas nos cultos, né, ou nos ajuntamentos religiosos, tanto nas sinagogas como nas festas anuais que eu já comentei, né, que eram realizadas em Jerusalém, que geravam essa peregrinação, né, do povo da Palestina para a cidade de Jerusalém, especificamente para a cidade de Jerusalém. E aí ali eles entoavam esses cânticos de adoração e que eram usados nos ajuntamentos religiosos. Então são vários tipos de cânticos que haviam nos salmos. Haviam canções de agradecimento que levavam o povo a reconhecer os feitos do Senhor, como a criação. Vários salmos você vai notar que eles falam sobre a criação, sobre libertação, né? A libertação do povo do Egito, a libertação de alguma outra questão mais específica, uma visitação, uma vitória sobre os inimigos, proteção, amor, cura. São vários salmos que retratam isso e ajudam, portanto, nessas expressões de adoração, né? Eles usavam isso nesses cultos, nesses momentos, quando eles queriam se lembrar de algo assim. O antigo nome do livro de Salmos, e Salmo significa canção ou vibrações das cordas, era Terrilim, que significa louvores, né? Foi mudado o nome de louvores para canção ou vibração das cordas por essa gama de assuntos, né? Quando esses cânticos foram compilados, eles notaram que não haviam só louvores, que havia no meio desses cânticos esses salmos imprecatórios, havia o salmo de lamentações, muitos de lamentações, salmos que expressavam vitória na guerra. Então, por não se tratar só de cânticos de louvores e sim de uma gama de assuntos, eles colocaram em vez de terlim, que quer dizer louvores, né? Eles trocaram para salmos, que quer dizer canções ou vibrações das cordas, porque eles usavam instrumentos, né? Era muito comum já isso. Nesses momentos de cântico, tanto em momentos familiares, quanto nos momentos da sinagoga, quanto nos momentos de ajuntamento mesmo de todo o povo, falando aí já nos templos, na cidade de Jerusalém, nas festas de Jerusalém. Bom, não podemos falar de Salmos, né, sem falar de Davi. Davi é o autor de quase metade dos Salmos, né? Ele era um adorador e músico desde tenra idade. Nós temos relatos de Davi louvando o Senhor antes mesmo de Samuel o encontrar e o consagrar como rei, né? Inclusive, quando Saul era atormentado por um espírito maligno e ele ficava depressivo e ele ficava perturbado, né? Trouxeram Davi para tocar a harpa para ele ir louvar, e aí aquela atmosfera era dissipada e ele sentia paz, né? Então, Davi, desde essa tenra idade, era um adorador e um músico. E Davi amava o louvor. Foi ele quem organizou o ministério de música na nação de Israel. Davi não só organiza a nação enquanto nação e nem só o poder militar da nação, mas ele também envolve a nação em louvores e danças. Davi era muito expressivo na presença do Senhor, muito grato, né? E autor daí então de praticamente metade de todos os salmos que nós temos ali na Bíblia, né? Nós estamos falando então de um milênio, né, de música que os judeus usavam no seu dia a dia e com muitos propósitos, tá? A música era muito presente na vida dos judeus. Eles usavam para adorar,
eles usavam para entreter. Agora eu não estou falando mais só em ajuntamentos em Jerusalém, estou dizendo de vida do dia a dia, em suas casas. Né? Muitas casas dos judeus haviam terraços, eles usavam isso para adorar, né? O pai chamava ali a sua família, esposa, filhos, e eles adoravam, era um entretenimento, eles ensinavam, eles avaliavam o coração usando cânticos, eles ensinavam, né? Uma das maiores importâncias da música nesse momento dos primórdios da escrita era o ensino, né? Como eu disse no começo desse vídeo, as músicas nos levam, nos ajudam a não esquecer. Então eles cantavam muitos cânticos ensinando as crianças verdades a respeito de Deus e da história. E essas verdades foram sendo preservadas através da música, porque é o que eu falei, a música, uma vez composta e ensinada, nós não trocamos as palavras, nós cantamos ela e ensinamos, e ela é repetida, sem a intervenção, sem mudanças. Diferente de você contar uma história e às vezes a pessoa não lembra, não lembro muito bem desse pedaço, então peraí. Era assim, não. A música, uma vez ensinada, uma música, uma vez que ela é ensinada, a pessoa não se esquece, né? Ela se lembra daquela letra e ela é fiel àquela letra. Então, a música foi muito importante para ensinar e para lembrar as histórias que eram passadas de geração em geração. A música teve um importante papel na preservação dos fatos e na lembrança das pessoas, porque ela tem esse fator, né, de nos ajudar a lembrar. Ela nos ajuda a guardar as informações, ela ajudou a manter a verdade e a passar verdade, essas verdades, então, de geração em geração. As canções, de forma escrita e registradas, atravessaram um período de milênios, que vão desde o Êxodo, né? Desde Moisés ali. Estou falando agora da escrita, tá? Quando nós pensamos na escrita da Bíblia, então nós pensamos em Moisés, que sai do Egito e ele é ali ensinado, né, na escola como príncipe, então ele tinha escrita. E aí, então, agora falando de música registrada, de músicas escritas e registradas dentro do cânon, dentro dos livros de música e de sabedoria, que envolvem Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, aqui são livros de poesia e sabedoria. Nós temos ali algumas canções. Salmos é inteiro canções. E tem alguns outros trechos que eram musicalizados também. Agora, falando dessa escrita, desses registros, eles atravessam um período de milênio, que vai desde o Êxodo, né? Lembrando que nós temos o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, até o pós-exílio, se tratando de Antigo Testamento, tá? Com o Salmo 137, que retrata uma circunstância que eles passaram lá, né? O autor do Salmo 137 diz: quando pediram para nós cantar canções, nós choramos e penduramos os nossos instrumentos. Porque como nós cantaríamos longe da presença do Senhor? Como cantaríamos longe de Jerusalém? Né? Então, esse Salmo 137 relata uma situação do exílio. Então, ele é pós-exílio. E isso nos leva a, no mínimo, 1000 anos de história da humanidade. E quando nós pensamos agora nos dias atuais, nós podemos dizer que por mais de 3.000 anos, os salmos foram cuidadosamente copiados, preservados e estimados tanto por judeus quanto por cristãos. São escritos que expressam os mais variados sentimentos e as mais valiosas percepções de adoração até os dias de hoje, né? Então fica aí para você a contribuição das canções, né? Principalmente dos salmos, dentro da escrita da Bíblia.
e como a canção nos ajudou a preservar as verdades que foram ensinadas de geração em geração, uma vez que quando nós aprendemos um cântico, né, e ele é carregado ou uma expressão da verdade, ele é preservado e lembrado e ensinado de geração em geração. Deus abençoe a sua vida, que você possa ler salmos de uma forma bem expressiva, sabendo que eles são louvores ao Senhor expressos desde a antiguidade e chegaram aos nossos corações. E são tão valiosos e tão atuais, não é mesmo? Deus abençoe a sua vida e a sua família.